certo? Vocês estão me vendo ou só estão me ouvindo? Só queria tirar essa dúvida. Estamos vendo e ouvindo. Ótimo, porque aqui não estava me aparecendo. Então, beleza. Isso aí, Murilo. O problema é a falta de consciência, né? Da turma, e a gente vai ver o quanto que isso impacta, né? O quanto que é uma doença importante para poder a gente ter bem muita informação, bastante informação para argumentar com essa turma, né? Então, eu queria aqui começar falando de forma breve, né, sobre o sistema imune, para poder a gente ter um entendimentozinho, tentar falar a mesma língua aqui. O sistema imune, tá, minha gente, ele é um sistema complexo, composto por várias moléculas, células e órgãos que atuam em conjunto para defender o corpo contra invasores que podem causar doenças. Né? Em outras palavras, a imunidade é a habilidade de resistir e proteger o corpo contra substâncias estranhas, quando o mesmo é desafiado. Né? E aí a gente tem algumas situações. A situação onde a gente tem um animal saudável, ou seja, a nossa linha de resistência está em ordem e com baixo desafio. Né? Então, a gente tem um animal saudável quando a gente tem essas duas situações. Resistência ok e o desafio baixo. Já quando a gente tem a doença cometendo, ela pode vir por duas causas, três, dependendo do ponto de vista. Onde o desafio a qual esse animal é exposto é maior do que a sua capacidade de resistir a essa doença, ou quando a resistência desse animal, a nossa resistência, ela está muito baixa. E qualquer encontro, qualquer situação onde esse ser vivo é exposto a um desafio, ele vai apresentar algum sintoma da doença, quer qual seja. Né? E aí, quando a gente fala de antígenos, a gente tem esse pensamento, né, onde o organismo ele só reage quando ele entra em contato com algum vírus ou alguma toxina, no caso das clostridioses, né, de alguns clostridioses, ou com as bactérias. Só que a gente esquece que o nosso organismo, né, o nosso sistema imune, ele reage também para químicos, fungos e pólen, né? Assim, alguns exemplos que a gente pode dar, né, nesse momento que a gente está passando agora, onde o álcool em gel é de extrema importância para que a gente minimize, né, os riscos de contato com o Covid, mas algumas pessoas têm mostrado uma reação alérgica, alguma reação adversa ao uso desse álcool. Né? Então, isso pode sim ser uma reação do sistema imune, assim como também fungos, pólen, né? Eu tenho um colega que ele não pode entrar numa loja de perfume, pra você ter uma ideia, né? Porque daí ele fica todo empolado, fecha a glote mesmo, né? Então, assim, o nosso organismo, né, o nosso sistema imune, ele não reage somente a isso, né? Só aos vírus, às toxinas e às bactérias. Ele reage também a essas outras situações, de químicos, fungos e pólen. Certo? Não vão dormir não aí. Vocês ficam perguntando se a aula ficar gravada, já fico pensando que vocês já querem deixar ligado aí para ir embora. Não ouviu o que a gente está conversando. Então, de forma bem breve, a gente tem dois tipos de imunidade, né? Imunidade inata, né, que é aquela imunidade que a gente nasce com ela, né, ou é adquirida através do colostro, no caso dos ruminantes, né, que é a nossa primeira linha de defesa, né, que é presente no nascimento, ela não é específica, ela não é adaptativa, né, e ela é uma resposta imediata. Já a imunidade adquirida, que é aquela que a gente vai levar para o resto da nossa vida, ela é uma segunda linha de defesa, né, que tem desenhos técnicos específicos, ela se desenvolve de forma específica de acordo com a vacina que você usa, enfim. Ela desenvolve uma memória também, certo? E ela tem um intervalo entre a exposição e a resposta, geralmente em torno de 21 dias essa resposta se dá, tá? Salvo algumas exceções. Né? E o mais importante, né, que é o que eu falei, é onde o nosso organismo vai desenvolver a memória, é onde o nosso organismo vai tentar combater essa doença para o resto da vida, né? Quando vai ter lá gravado no nosso sistema imune como ele deve reagir de acordo com a exposição, de acordo com a bactéria, com o vírus que ele é exposto, enfim, todas aquelas outras situações que a gente viu no slide anterior. E aí, quando a gente faz uma explanaçãozinha bem rápida, né, só para a gente ficar alinhado aqui na nossa conversa,
Quando a gente fala de brucelose, a gente vai ver aqui a importância dela e a gente vai ver que a prevenção é a chave, né, que é de extrema importância para que a gente controle, para que a gente tenha sucesso no, no, nosso, no nosso dia a dia. Né? E aí, quando a gente vem aqui, a definição da brucelose, né? A brucelose bovina, ela é uma doença infecciosa dos animais e do homem, no caso, ela é uma zoonose, tá, minha gente? Não é uma banda de forró também, né? Ela é também uma banda de forró, mas não só. Isso aí é só a gente que é mais velho que vai saber qual é essa banda, né? Mas ela é uma zoonose, no caso, ela é uma doença que passa do animal para a gente, tá? E ela é uma importante causa de aborto, tá? Mas a gente vai ver que não é só isso. Ela acompanha algumas vezes de infertilidade temporária ou permanente, causando grandes perdas econômicas. A gente vai conversar aqui sobre as diversas perdas econômicas causadas pela brucelose. Como eu falei, no Brasil, ela é a principal doença que impacta na reprodução dos bovinos. Né? Aí, a gente já começa aqui a ter um dado bem expressivo, né? Principal doença que impacta na reprodução dos bovinos. Né? No mundo onde a demanda de carne aumenta, onde os ajustes numa estação de monta, né, numa IATF, nas fazendas que tem vaca, para venda de bezerros, para a criação desses bezerros, enfim, ela já acende aqui um sinal de alerta como uma doença de muita importância para a gente otimizar os nossos resultados. Né? E não só isso, ela dificulta a comercialização desses animais, né, os seus produtos também, e compromete a competitividade do país no mercado internacional. Né? Países com alta incidência de brucelose tendem a ter o seu mercado restrito, né, ou privado de mandar para fora em algumas situações. Né? Então, assim, é uma doença de muita importância econômica, não só para a saúde dos animais, mas também para os produtos de origem dele, seja a carne, seja o leite, principalmente, que é onde a gente tem aqui uma principal perda, né, como a gente vai ver. E aí a teologia, né, só a título de informação, a gente tem vários tipos de brucela, brucela abortus, que acomete bovinos e bumalinos, brucela suis, que acomete os suínos, a ovis, os ovinos, canis, os caninos, e aqui a melitenses, ovinos e caprinos, e a neotomai, que é o rato do deserto. Né? Só a título de informação, mas o nosso foco aqui da conversa é a gente falar da brucela abortus, que é a que vai acometer aqui os nossos queridos e amados bubalinos e bovinos. E aí, quando a gente vai para a resistência dessa bactéria no ambiente, né? Ó, que como o negócio funciona, tá? Na luz solar direta, ela vai acometer, vai ficar lá resistindo lá no ambiente de 4 a 5 horas. No solo seco, 4 dias, solo úmido 66, quando essa temperatura está abaixo de 151 a 185 dias. Tá? Estou trazendo isso aqui para a gente ver o quanto que ela fica lá no ambiente, o quanto ela fica podendo ter contato com esses animais e esses animais virem a desenvolver essa doença. Nas fezes, 120 dias, tá? Dejetos, em altas temperaturas de 2 a 4 horas, esgotos de 8 a 240 a 700 dias, né? Tem uma variação muito grande aí, vão depender de algumas situações, de acordo com a temperatura. Água, né? Ela potável de 5 a 114 dias, água poluída de 30 a 150 dias, um feto à sombra, 180 dias, e o exudato uterino, 200 dias. Né? Então, ó aqui a importância da gente ter os cuidados com esses fetos que ficam, que são abortados, né? Com aquele resto de parto, né? Vamos dizer assim, como diz o Matuto. Olha o tanto de tempo que eles ficam disseminando essa bactéria no ambiente, né? De 180 a 200 dias, quando a gente pega feto e sombra. Na luz solar, ela tem um tempinho menor, né, mas bactéria direta. Pergunta aqui do Murilo. Doutor, a brucelose pode ser extinta de alguma determinada região, dispensando a vacinação, assim como a fitosa? Cara, eu acho que isso aí, vou nem entrar nessa seara, cara. Eu acredito que assim, no meu ponto de vista, tá, uma opinião particular, eu acredito que com a saída do Brasil, né, o Ministério da Agricultura tem uma previsão aí de nós sermos uma área livre sem vacinação até 2026 para a fitosa.
eu acredito que a tendência do Ministério da Agricultura e dos órgãos fiscalizadores é que se cobre ainda mais a questão da brucelose. A gente vai ver como que anda o programa de controle e erradicação de brucelose, tá? Mas eu acredito que a tendência é que isso se restringe, se aumente ainda mais, né? Aumente ainda mais esse controle. No meu ponto de vista, é muito difícil, tá? A vacina na cara do animal pode ser tirada do protocolo, tá, Marca? Bom ponto também, Karine, a gente vai falar disso aí na frente, tá? Vou abordar já já sobre isso. E a sensibilidade da Brucella abortus ao calor, quando a gente pensa aqui mais pensando nos derivados, né, no leite mais especificamente. Na autoclavação, ela resiste aí, ela tem uma sensibilidade, desculpa, de 120 graus por 20 minutos. É o que é necessário para a gente eliminar. Pasteurização lenta, de 65 graus por 30 minutos. E a pasteurização rápida, de 72 a 74 graus por 15 a 20 segundos. Tá? Então, assim, só algumas informações aqui a título de curiosidade da questão da sensibilidade da Brucella abortus ao calor, pensando principalmente no leite e nos seus derivados, no processo de produção do leite e seus derivados. Certo? E aí, como é que anda, né, essa situação aqui no Brasil? Né? E lá em 1975, quando o mapa ainda não era mapa, era só o Ministério da Agricultura, né, foi feito um diagnóstico de situação, certo? Uma coisa muito restrita a alguns poucos rebanhos, pensando de uma forma mais indivíduo do que o rebanho, o foco da população bovina de uma maneira geral, onde a gente teve aqui, onde foi encontrado esses números aqui. Na região sul, 4% de animais soropositivos, na região sudeste, 7,5% de animais soropositivos, centro-oeste, 6,8% de animais, aqui na nossa região nordeste, amada, 2,5% de animais, dos animais soropositivos, testados por soropositivos, e na região norte, 4,1% de animais. Isso é um dado lá de 1975, né, bem ultrapassado já, só que aí houve um outro estudo, tá? Mais recente, esse de 2009, tá? Eles avaliaram mais o foco da brucelose nos rebanhos, tá? E aí a gente tem um número estimado, certo? Você perguntar para mim, Emílio, esse número aqui é real? Aí eu digo não. Deve ser muito pior do que isso, né? Porque se a gente pegar aqui, meu estado aqui, Alagoas, por exemplo, alguns estados vizinhos, Pernambuco, Paraíba, a gente não tem histórico, né, de epidemiologia nesses estados. Né? Mas aí o que foi encontrado, certo? Aqui eu não vou me adeter, né, só para vocês terem uma ideia. O amarelo mais claro, a gente tem de 0,3% a 4% do rebanho, né, uma prevalência de rebanho, ali que está mais ali localizado ali na região sul, né, a laranja mais clara, vamos dizer assim, de 4% a 9,7%, e aí a gente tem aqui estados importantes, principalmente pensando na produção de leite, como Minas Gerais e Bahia, que tem uma produçãozinha de leite, não é tão expressiva quanto Minas Gerais, mas a gente tem sim uma produção de leite boa lá, com essa prevalência aí de 4% a 9%. Alguns estados, o laranja mais escuro, mais laranja mesmo, né, de 9% a 21%. Né, e aí a gente entra o estado do Jesse, Sergipe, né, que é um dos, junto com a Bahia, aí, os dois únicos estados que se tem dados atualizados e oficiais sobre a brucelose, né, que está ali entre 9% e 21%. Já a região ali de Mato Grosso, mais ali centro-oeste, né, a gente já tem uma taxa de prevalência bem maior, de 21% a 41%. Certo? Eu acredito que esses números são mais expressivos nessa região, dada a questão de notificação. Tá? As propriedades tendem a fazer essa notificação de forma mais, eu não digo nem eficiente, né? Porque essa seria a forma correta, né? Infelizmente, os outros estados não têm essa dedicação, vamos dizer assim, na questão da notificação. Não
por culpa dos órgãos fiscalizadores, tá? Eu acredito que é um problema muito mais dos pecuaristas de uma maneira geral, né? Dos produtores de uma maneira geral, certo? Mas hoje é o panorama oficial que a gente tem, né? Eu estou aqui expressando uma opinião, mas os dados oficiais nos mostram que essa é a situação da brucelose no Brasil, certo? Aqui, não, desculpa, perdoe. Esse dado aqui é um dado não oficial, né? Foi um estudo feito aqui pelo Soares Neto, acompanhado pelo professor André, em 2016, onde a gente já tem aqui um pouco, alguns estados, né, como Pernambuco e Paraíba, já mostrando alguns níveis de prevalência, certo? Mas, de uma maneira geral, o Brasil se comporta do mesmo jeito quando foi dado o início do estudo, lá em 2006, que foi quando começou esse estudo, né? 2006 não, perdão, em 2003, que foi quando o programa de erradicação e controle de brucelose começou a entrar em vigor de forma mais eficiente. O programa de controle e erradicação da brucelose existe desde os anos 2000, 2001, houve uma mudança na resolução em 2003, outra em 2016 e outra em 2017, é a mais recente, mas esse estudo ele começou lá em 2003 e eles fizeram esse acompanhamento, né, um mapa da brucelose, aí até 2016. Tá? Não é um estudo oficial do Ministério da Agricultura e Abastecimento, o mapa, mas é o estudo mais recente que a gente tem quando se pensa em prevalência da brucelose bovina e bubalina aqui no Brasil. Certo, turma? Estou falando muito rápido, tá todo mundo conseguindo me entender direitinho, né? Tá ok aí, por favor, se manifeste. Ok. Pergunta, onde os animais não tinham a marca da vacinação, mas falaram que foi vacinados, como saber? Carol, boa pergunta. Aí, assim, infelizmente vai muito do feeling seu com o cliente, né? Eu, particularmente, prefiro tratar essa propriedade como se ela não tivesse sido vacinada. E aí a gente tem alguns argumentos que a gente pode falar para poder fazer essa turma vacinar de novo. Além, claro, do teste, né? Vamos testar esses animais aqui, né? Vamos fazer esse teste. Porque, para nível de legislação, se esses animais não têm a marcação, infelizmente, eles não podem ser considerados animais vacinados, né? Para informação, a título de informação oficial, a gente não pode considerar essa fazenda como uma vacinação, como uma fazenda vacinada, né? De rebanho vacinado, tá? Então, assim, já vai daí, né? Tá, beleza. Ok, então, todo mundo. Obrigado, vou dar continuidade. Aqui, tá, pessoal, é um dado bem interessante, certo? Que eu trouxe também de uma palestra do professor André, de Oliveira e colaboradores, de 2016, onde ele avaliou o seguinte: a evolução da soroprevalência comparada à cobertura vacinal contra a brucelose bovina no estado de Minas Gerais, para poder a gente ter uma visão do quanto que é importante a gente ter um programa de cobertura vacinal, né, um programa de brucelose, animais registrados e de alta genética, os proprietários podem optar por não marcar os animais. Isso foi uma pergunta, claro, ou uma afirmação? Desculpa, não entendi. Ah, tá. Beleza. Então, claro, assim, tem essa parte de legislação, ela vai ser muito específica de algumas regiões, o Estado ele é soberano em certos pontos, tá? De questão de legislação. Alguns estados vão ter isso aí diferente, tá? Mas aqui em Alagoas tá certo também, é assim, funciona desse jeito também, tá? Aí eu vou falar um pouco do meu conhecimento de realidade, tá? Mas eu não sei se a gente pode levar isso aí para uma afirmação Brasil todo, entendeu? Se você tiver alguma informação, pode contribuir aí, vou ficar muito feliz se você tiver alguma informação diferente dessa. Como convencer o produtor a praticar o descarte correto de fetos natimortos? Beleza, Cristian, a gente vai falar disso aqui mais na frente.
Certo? Então, aqui, ó, um dado interessante, tá? Em 1975, tá? 1980, olha o tanto de prevalência que a gente tinha no estado de Minas Gerais, né? A gente tinha lá em 1975 ali em torno de 16 a 18% de prevalência, certo? Em 1980 isso aí já aumentou um pouco, né? Foi para um pouco mais de 20% de prevalência. E aí lá em 1993 começou-se a fazer a vacinação foi a gente consegue perceber em 2002 uma queda bem significativa, né? Com o aumento, deixa eu botar o mouse aqui para ver se aparece. A gente tem aqui um aumento da curva de animais vacinados, tá? Onde a gente tem aqui, ó, cobertura vacinal, né? Começando aqui a avaliação em 1990, um pico em 93, quando começou de fato a aumentar, e esse aumento se deu ainda mais aqui por volta do início dos anos 2000, quando se teve a instalação, né? Vamos falar assim, do programa de controle e erradicação, né? Beirando aqui, em algum ponto, um pouco mais de 80% de cobertura vacinal. Mas o que é importante desse gráfico, que é interessante desse gráfico, é a gente observar como a prevalência no estado de Minas Gerais se teve uma diminuição grande, né, a partir do momento que se foi instituída a vacinação, né, que em torno de 6% de prevalência, em 2012 um pouco abaixo de 5%, aqui em torno de 4% de prevalência no estado de Minas Gerais, né, comprovando aí aqui a importância da gente fazer a vacinação contra a brucelose, né. E aí quando a gente vai voltando, né, na verdade, para a importância econômica, né, da brucelose, né, em torno de 10 a 50% dos abortos são causados por conta da brucelose. Né, infertilidade em torno de 20%, natimortos de 5 a 20% devido à brucelose, aí bezerros fracos não tem número, mas uma diminuição de 10 a 25% na produção de leite. Na produção de carne, aí a gente já tem um número menos expressivo, mas que impacta bastante, que é de 5%. É uma mortalidade de animais adultos em torno de 1%, né? A gente vê aqui que é uma doença de baixa mortalidade, né? Alta prevalência e baixa mortalidade. Redução da vida produtiva dos animais não foi avaliado. O custo de impacto na reposição desses animais em torno de 15%, né, fora os prejuízos causados pela limitação na comercialização desses animais. Né, não foi avaliado aqui, não se tem um dado específico, mas a gente vê de uma maneira geral como que impacta, né, a brucelose, principalmente quando a gente vê aqui, ó, questão de aborto, infertilidade, natimorto e a diminuição na produção do leite, né? E aí, dando continuidade aqui, ó, em 1971, o Ministério da Agricultura estimou uma perda de aborto e produção de leite em torno de 30 milhões de dólares. Né? Em 1982, a SDSA informou que as perdas com brucelose bovina no Brasil estavam na ordem de 32 milhões. Né? Assim, teve um aumento do rebanho, de tudo, mas a gente pôde ver que o prejuízo permaneceu muito alto, né, na casa ali dos 32 milhões de dólares, tá? Não estou falando de milhões de reais. E entrando agora aqui no mecanismo de transmissão para o homem, né, a gente vai ter aqui a brucelose nos bovinos, né, circulando ali a brucella bovis entre essas duas espécies, e a gente tem algumas fontes de transmissão, né. Uma delas, a principal, talvez, o acidente vacinal ou no momento em que o técnico está lá fazendo a cultura de laboratório dessa amostra contaminada, né, da amostra coletada. A gente tem também esse mecanismo de transmissão através do leite, certo? No matadouro e no atendimento veterinário, certo? Nos suínos, a gente tem essa fonte aí mais presente, de transmissão mais presente no matadouro e no atendimento veterinário, e nos cães, assim como também nos suínos. Exclui-se da obrigatoriedade da marcação de fêmeas devidamente identificadas. Obrigado, tá? Vou ler aqui, tá, turma? A Clara falou o seguinte, ó. A Instrução Normativa número 10, 3 de março de 2017, e isso já da nova, fala o seguinte, que exclui-se da obrigatoriedade de marcação
as fêmeas destinadas ao registro genealógico, quando devidamente identificadas, e as fêmeas identificadas individualmente por meio de sistema padronizado pelo Serviço Veterinário Estadual e aprovado pelo DSA. Realmente tem que entrar em acordo. Exatamente. Muito obrigado, claro, por compartilhar aqui, tá? Então, assim, pessoal, quando a gente vê no mecanismo de transmissão da brucela para o homem, a gente tem aqui, ó, como principal fonte o atendimento veterinário, quando a gente não usa os EPIs de forma correta, e principalmente os acidentes vacinais ou com a cultura do laboratório. Né? Então, assim, um ponto de atenção muito alto, né? Às vezes a gente vai fazer... É uma vacina viva, atenuada, né? Então a gente tem que tomar todos os cuidados da forma mais correta possível para evitar esse tipo de acidente e, assim, a gente não entrar em contato com esse material contaminado e vir a contrair a doença, né? Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre os EPIs, né, que a gente precisa usar. Tá. Esse estudo aqui, é um estudo que ele avaliou o seguinte: os efeitos do controle da brucelose animal na brucelose humana. Né, onde tiveram aqui 2 grupos de humanos, tá? Onde eles viviam num cenário de vacinação e num cenário controle, sem vacinação, certo? E a prevalência deixa eu passar aqui. E a prevalência no rebanho, tá? No cenário de vacinação com 52% de proteção contra a transmissão e um controle em um cenário controlado, né, sem vacinação. Então, a gente pode observar aqui, ó, na população que não se tem controle, na população do rebanho, onde não se tem controle de vacinação, olha como o índice de prevalência é elevado, certo? Já nos animais, no cenário de vacinação nos humanos, ele acompanha o cenário de vacinação dos animais com uma baixa prevalência. Né? No entanto, esse contágio ele se dá de forma expressiva no cenário onde os humanos lá nesse cenário não estavam, os animais, desculpa, não estavam vacinados e tinham humanos convivendo nesse cenário. Né? A gente tem também aqui um nível de prevalência. E aí, quando a gente vai para o mecanismo de transmissão nos bovinos, a gente tem essas 3 principais fontes aqui, né? Que é o conteúdo de útero gravídico, certo? O feto abordado e as membranas fetais. São as 3 principais fontes de transmissão. Né? Conteúdo de útero gravídico, existe uma predileção muito grande da brucela por esse conteúdo. Né? Então, ela tem um depósito, ela se deposita de forma muito mais eficiente, vamos dizer assim, né, nesse conteúdo. Né? No feto abortado também, nas membranas fetais, também, mas aqui o ponto de atenção é a gente pensar no útero gravídico, né, nesse conteúdo do útero gravídico. Né? E aqui a gente pode ver, né, que apesar dessa vaca ela está mais afastada, no fundo a gente pode observar outras fêmeas, né, até alguns bezerros, né, vivendo nesse mesmo ambiente onde tem aqui um resto placentário. Né, e a forma de transmissão é através da via oral. Mais importante é através da via oral. Né, para cada grama de conteúdo gravídico, né, de feto abordado, a gente vai ter 1 × 10 a 14 de concentração de conteúdo de bactérias, para a gente falar de forma mais simples. E esse período de incubação ele é variável, né? Ele vai estar muito relacionado ao estado fisiológico do animal. Ele é menor em animais prenhes, certo? Esse período de incubação da bactéria ele é menor nas fêmeas prenhas, certo? E de 10 a 15 dias até vários meses em animais não prenhas, certo? É muito mais forte, vamos dizer assim, muito mais a gente percebe de forma mais clara esse período de incubação reduzido, principalmente em fêmeas primíparas, tá? Em fêmeas que estão grávidas pela primeira vez, né? Estão prenhas pela primeira vez. A gente já tem uma redução um aumento nesse período de incubação em fêmeas de segunda cria e de terceira cria em diante, a gente também tem esse aumento do período de incubação sendo um pouco mais difícil.
de se desenvolver, tá? E a patogenia dela, a porta de entrada é via oral, como a principal, também pode ser através da respiratória, da conjuntiva ocular, né, via genital, pelo ato sexual, ou uma pele lesionada, né, a pele lesada da gente também, dos próprios animais, podem ser, sim, uma porta de entrada. Ela vai acontecer por uma disseminação hemática e linfática, muito mais hemática do que linfática, tá? E ela vai se depositar, como eu falei, ela tem essa predileção pelo sistema reprodutivo, né, nas articulações, úberes, nos linfonodos baço e fígado. E quando a gente vai para a patogenia, continuando na patogenia, né, as lesões inflamatórias necróticas impedem a passagem de nutrientes e oxigênio da mãe ao feto, assim como a infecção maciça do mesmo, causando estresse e aborto. Aqui a gente tem uma foto de uma placenta saudável, certo? Onde aqui as carúnculas delas estão íntegras, e aqui a gente tem uma foto de um animal infeccionado com a brucelose. Então, essas lesões inflamatórias necróticas vão impedir a passagem de nutrientes da placenta para o feto, e essa é a principal causa de aborto desses animais. Certo? E aí, quando a gente entra nos sinais clínicos, nas lesões, né, o sintoma mais importante na brucelose bovina é o aborto tardio, no terceiro mês de gestação, no terço final da gestação, desculpa. Né? E a eliminação de brucela por via vaginal pode começar uma semana antes do parto, certo? Ou no aborto de até 45 a 60 dias posteriores ao mesmo. Né? Então, a gente tem um longo período de eliminação da brucela no ambiente através da via vaginal, em torno de 45 a 60 dias. E quando eu falei aqui, é um ponto que a gente deve levar muito em consideração. Se eu chego numa propriedade e eu tenho lá o proprietário me relata o seguinte, né? Eu cheguei lá e disse, não, Emílio, estou tendo um alto número aqui, um número elevado de aborto, principalmente nas minhas primíparas, ou seja, nas minhas vacas de primeira cria, nas minhas novilhas de primeira cria, e esse aborto está acontecendo aqui no terço final de gestação. Opa, né, já é um sinal bem característico de brucelose que deve deixar a gente de orelha em pé, né, e tentar, vai investigar mais, claro, mas a gente pode já ter um bom direcionamento com essa informação aqui em mãos. Como eu falei, aborto é muito mais comum na primeira gestação, certo? Uma placentite necrótica e também retenção de placenta é um sinal clínico também bastante observado na brucelose. O nascimento de bezerros fracos, né? E nos machos a gente tem aqui aquela velha foto de livro, né? Que é aquela orquite lá que pode ser uni ou bilateral, né? Que a gente tem um edema bem expressivo, né, nos testículos desses animais. Então, o controle da brucelose a gente deve fazer como? Através do diagnóstico e, sendo positivos, diagnosticados positivos, o sacrifício desses animais, certo? O controle de entrada dos animais da fazenda. Existe um guia, certo, de controle, um guia de controle emitido pelo Ministério da Agricultura, onde todos os animais devem ter esse documento em mão. Tá? O proprietário, no caso, deve ter esse documento dizendo que esses animais estão vacinados, né, estão com os exames tudo ok para a questão de brucelose. É uma instrução da legislação que obriga esses animais a esse controle, né, de entrada de animais numa propriedade. No entanto, a gente sabe que ele não é muito usado, infelizmente, principalmente naquela compra onde o cara comprou um gado numa fazenda e vai levar para a fazenda vizinha, só para atravessar a rua ali, né, e ir para outra propriedade. Principalmente nessas situações, infelizmente, a gente sabe que é comum a prática de não se fazer esses exames e ter esses documentos todos orientados. E aí a vacinação de todas as bezerras, de 3 a 8 meses, seja ela com a B19, a vacina B19, ou com a RB51. E aí a gente vai precisar fazer essa marcação desses animais, certo? E aí, como é que eu devo fazer essa marcação de acordo com a vacina que eu usei?
Se eu usei a B19, tá? Já na instrução aqui, na mais recente, ela diz o seguinte, que eu devo ferrar só com o número 7, ou, desculpa, o número 7, como a gente vê aqui, o número 7, eu devo ferrar só com o ano, o número do final do ano que esse animal foi vacinado. E se eu usei a RB51, eu devo ferrar só com o V. Tá? Essa é o que vai ter de diferença. E aí eu entro na pergunta que foi feita lá atrás. Deixa eu olhar aqui por quem foi, tá? Pela Karine Krause. Desculpa se eu falei errado. Ela perguntou se existe a gente não usar, né, essa marcação. Pode, Carol, ela pode sim ser feita com nitrogênio, tá? Exatamente, ela é menos pior do que com ferro quente, tá? O Ministério hoje já prevê que a gente pode vacinar sim com nitrogênio, marcar com nitrogênio esses animais. Existem alguns estudos aí com a doutora Janaína, doutora Janaína Braga, né, que é assim, uma entusiasta e trabalha bem com essa questão de bem-estar animal. Ela está tentando ver algumas medidas, né, para poder minimizar esse estresse da marcação, tá? Mas o uso do nitrogênio é, sim, uma alternativa muito boa quando a gente pensa no bem-estar desses animais. Tá? Mas, infelizmente, não fazer a marcação, de acordo com a legislação federal, a gente não pode pensar nisso agora. Tá? Então, a alternativa para minimizar esse estresse é, sim, o uso do nitrogênio. No entanto, a marcação a ferro é a mais comum. Até pela questão de acesso, né, das propriedades, é mais fácil, né, marcar com ferro quente do que com o nitrogênio. Mas eu sou um entusiasta do uso do nitrogênio, tá, Carol? Assim como eu imagino que você seja, pela sua preocupação aí na pergunta. Tá, Carol? Não sei se eu respondi aí a sua pergunta, Carol, e a Karine. Tá? Sim, Thaís, a marcação ela deve ser feita na lateral, tá? No rosto desses animais, vamos dizer assim, né? Do lado esquerdo, sempre, tá? E, como eu falei, antes era pior, porque fazia duas marcações. A gente fazia a marcação com o V e do lado direito do V a marcação com o número final do ano que esse animal tinha sido vacinado. Né? Já com a vinda, né, da RB51, teve essa facilidade, vamos dizer assim, da gente mudar, fazer só uma marcação no rosto desses animais. Né? Já é uma diminuição a nível de ministério, não, Murilo. Microchip, não, tá? Você pode, no microchip, ter uma identificação, mas para controle de rebanho da propriedade específico, certo? Como identificação oficial, tá? Para rebanho, não. Tá? O microchip, ele quer assim, uma puta de uma ferramenta, né? Boa pra caramba. A gente consegue armazenar uma quantidade de dados assim absurda, de forma muito específica, né? O microchip ele vai diminuir muito essa marcação. A RB51, isso, Bruno, a RB51 é um V. O microchip ele vai diminuir muito essa marcação de ferro quente, né? Principalmente na questão da identificação desses animais. E a gente consegue, através dos softwares, né, desses sistemas de gestão de propriedades de pecuária, a gente consegue armazenar muita informação de qualidade. No entanto, para nível de legislação, a marcação da brucelose, a marcação de ferro é obrigatória. O que você achou do uso da vacinação com a RB51 em animais acima de 8 meses com a nova legislação? Anteriormente vacinava apenas as fêmeas adultas. Lili, eu achei excepcional, tá? Eu vou falar um pouquinho mais da RB51 aqui mais na frente, mas assim, é uma tecnologia muito boa que só veio para agregar, né? Aí a gente consegue, né, em propriedades, como que foi dito aqui anteriormente, desculpa, enfim, eu não vou entrar, não vou procurar não, senão eu vou perder tempo aqui. Mas alguém falou aqui, né, perguntando da questão que tinha ele numa propriedade onde já tinha fêmeas adultas, que já tinha passado da idade de vacinar esses animais,
era a palavra do produtor, né, que tinha vacinado, no entanto, a gente não tinha marcação, que é obrigatória, a gente não tinha marcação, e a RB51, ela casa muito bem nessas situações, onde a gente tem fêmeas adultas não identificadas como vacinadas, certo? E a gente pode fazer o uso dela, a gente pelo menos tem ali uma proteção a mais para esses animais, né? Lógico que a gente vai fazer o teste de brucelose em todos esses animais antes de fazer a vacinação, mas a RB51 ela vem como uma ferramenta muito boa para a gente ter mais material, mais tecnologia no controle da brucelose, que é uma doença muito importante, como a gente está vendo aqui. Existe um preço tabelado para médicos veterinários cobrarem para fazer a vacinação, se cobra por lote ou por animal, Marla, né? Marla, não existe, tá? Infelizmente, não existe esse preço tabelado, né? Vai variar muito de região para região, vai variar muito do médico, do profissional que está atendendo, certo? Então, assim, não tem essa tabela de preço, tá? Deveria existir, na minha opinião. Porque aí a gente foge daquela questão do vacinador barato para o vacinador bom, né? E a gente vai ver aqui, a gente vai falar bem mais um pouquinho na questão dessas vacinas, mas aí a gente foge dessa questão que o fator vacinação, nem todo animal que eu vacino, eu estou imunizando. A gente tem que ter isso muito bem fixado na nossa mente. O fato de eu fazer a vacina não quer dizer que eu estou imunizando esses animais, né? Então, eu preciso ter um processo de vacinação, de manejo de vacinação muito bem ajustado dentro da minha propriedade. Eu tenho que ter plena confiança no profissional que eu estou levando. E eu não falo só da brucelose, eu falo de todas as vacinas, tá? Eu falo de todas as vacinas. Esse processo de vacinação ele é muito importante, porque o fato de eu vacinar não quer dizer que eu estou imunizando. Vários fatores vão influenciar. Karine Kraus, aqui paguei R$4 por animal no Rio Grande do Sul, via sindicato. Um preço muito bom, Karine, certo? Assim, como eu falei, tem região que é muito específico isso de cada região. Né? Aqui em Alagoas a gente não tem esse preço tabelado, não existe um sindicato de médico veterinário, um sindicato de vacinador, né? Então, assim, vai variar muito, tá? Mas de uma maneira geral não existe essa tabela de preço de forma oficial, via Conselho de Medicina Veterinária, né? Que é o órgão que regulamenta a nossa classe. Não existe. Tá? Mas aí, se for por uma questão de acordo do sindicato, uma coisa muito regional, né, aí do Sul, né, eu sei que tem muito sindicato, muita cooperativa por aí, então, assim, pode ser que funcione melhor em algumas regiões do que em outras, tá? Mas aqui na minha realidade não existe essa questão de tabela de preço para vacinação e de forma oficial também não existe. Tá? Vai ser muito um acordo, né? Seria um sonho que os veterinários de cada estado se reunir em uma reunião, fizesse uma reunião e estabelecesse um preço fixo para isso. Né? Seria excelente isso, o sonho de consumo da gente. Mas, infelizmente, não acontece no Brasil todo. O custo da marcação com nitrogênio é muito alto. Claro, eu não vou saber lhe responder essa. Não tenho ideia do preço da marcação com nitrogênio, tá? Se alguém tiver aí essa informação e quiser se sentir à vontade para compartilhar com a gente, eu ficaria muito feliz. Mas, assim, quando a gente vai fazer um ferro, né, geralmente esses ferros de marcação a gente compra de uma vez, né, compra porque esse mesmo ferro que é usado para marcar esses animais de vacina de brucelose é o mesmo ferro que é usado para a identificação desses animais. Né? Então a compra é só uma vez, o armazenamento é muito, muito fácil, né, uma caixinha lá com esses ferros lá guardados, e o custo que você tem por vacinação, é de um botijão de gás lá para acender o fogo, né? Então, assim, é muito baixo. Né? E aí, quando a gente vai para um nitrogênio, a gente já precisa ter um botijão específico para nitrogênio, enfim, algumas particularidades dele que devem deixar esse processo mais caro, mas eu não sei lhe dizer o quanto que fica.
Qual tem mais costume de vacinar, B19 ou RB51? Pergunta da Isis. Isis, o que acontece? Hoje, a B19 ela passou por um processo de falta no mercado. Tá? De uns 2 meses para cá, a B19 tem faltado muito no mercado. Hoje, os grandes players de fornecedor, tá? de vacina somos nós. A MSD tem uma participação aí em torno de 80%, 85% desse mercado de vacina de brucelose, né? A gente tem tanto a B19 quanto a RB51. A gente teve que passar por uns processos de aumento de qualidade da vacina, tá? Assim, a MSD ela é uma empresa, é uma multinacional, tá? E os padrões da fábrica aqui no Brasil teve que passar para o padrão de qualidade mundial. E isso acarretou um atraso na produção da B19, certo? A RB51 é uma tecnologia mais nova, então, assim, ela já começou a ser produzida com essas normativas, com esse padrão mundial de produção, vamos dizer assim. A B19, ela foi uma reestruturação na unidade fabril da fábrica, que fez com que a gente deixasse de produzir aí muita vacina. Tem 2 meses, um pouco mais de 2 meses, que a gente não tem B19. Nós da MSD não temos B19. Então, assim, tem se aumentado ainda mais, muito a RB51. Nos clientes que eu atendo, tá? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma participação muito boa aí, a gente atende em torno, de forma fixa, mensal. A gente temos 38 fazendas que a gente atende, no total são 72 fazendas, né? Então, assim, a gente, na rotina, nas fazendas que eu atendo, que a gente tem uma opiniãozinha um pouco mais pesada, vamos dizer assim, todos fazem RB51 e não só, eu vou falar mais da vacina aqui na frente, tá? Mas na minha vivência, a gente tem feito a RB51 pela segurança e pela falta da B19, a gente tem feito muito mais RB51 do que B19, tá, Isa? Não sei se eu respondi aí a sua pergunta. Em animais com a pelagem clara, funciona a marcação com nitrogênio? Funciona, Denilson. Até onde eu sei, funciona. Tá? Ela é muito usada em cavalo, né? A marcação com nitrogênio, né? Se não me falha a memória, o manga larga machador, a marcação deles só pode ser feita com nitrogênio. E a gente tem pelagem de cavalo com uma variação muito maior do que com a pelagem dos bovinos, né? E se dá certo no cavalo, dá certo no boi, né? Quais são as medidas urgentes a serem tomadas quando uma fêmea é identificada com brucelose, para que não ocorra a contaminação em outros animais? Beleza, Murilo, muito boa a sua pergunta, cara. O primeiro de tudo é a gente deixar... eu vou falar mais na frente, tá, Murilo? Eu vou falar um pouquinho mais como a gente deve fazer aqui. Inclusive, já entrei nesse slide aqui, ó. Evitar a transmissão entre rebanhos. Até para a gente dar continuidade, eu vou entrar nesse assunto. Beleza? Mas muito obrigado aí, turma. Eu gosto muito quando vocês perguntam, quando vocês dão informações novas aí, informações que passou despercebido e que a gente não tem, tá? Eu acho que isso é que faz com que vire um bate-papo e não uma palestra, né? Eu não gosto desse termo palestra, eu prefiro muito mais bate-papo, tá? Muito obrigado aí pela participação de todos, de verdade. Tá? Então, assim, Murilo, já entrando aqui, né, no que a gente deve fazer para evitar a transmissão entre rebanhos. Né? Primeiro, quando a gente pensa na aquisição desses animais, um grande fator, né, um fator de muita importância. Valeu, Bruno. É isso aí. Quando a gente fala do que gosta, a gente se empolga, né? Um tema, como eu falei, dá margem para muita discussão, muita conversa, né? E, assim, é importante demais a gente estar trazendo essas informações e absorvendo as novas informações aí que vocês estão trazendo. A frequência de compra desses animais é um fator muito importante, tá, minha gente, para a transmissão de brucelose. Então, se eu tenho uma propriedade onde eu estou, principalmente propriedades onde eu estou em formação de plantel, ou seja, eu estou formando o meu plantel, eu estou desenvolvendo a minha genética, certo? Então, assim, uma forma rápida de eu fazer isso é como? Comprando animais de fora, né? Comprando animais de fora da propriedade, né, que eu falo. De fora para estar trazendo genética boa pronta já, certo? Então, se eu tenho essa frequência muito alta de compra e eu não faço o teste desses animais, eu tenho aí um potencial, um disseminador potencial dessa doença no meu rebanho, tá?
E, minha gente, ao contrário do que muita gente pensa, aí a gente tem que ver, né? Independente se a gente souber, aí mais uma vez voltando lá naquela pergunta, da origem desses animais, se a gente não tem todas as identificações e todos os processos de acordo com a legislação, eu tenho que na minha cabeça, eu cheguei na propriedade, esses animais, eu vacinei, tá, mas o que é que você tem de prova aqui? O que é que ele vai ter de prova, né? Beleza, eu tenho uma nota fiscal, eu tenho, enfim, todos os processos que são necessários para fazer a compra da vacina, mas eu não tenho esses animais marcados. Quem me garante que aquele animal de fato foi vacinado? Né? Então, assim, a gente precisa ter isso aí bem definido. Né? E, então, assim, por mais que eu saiba a origem desses animais, eu preciso fazer o teste de brucelose em todos esses animais de compra, certo? Para poder fazer pior ainda, né? Ele está se enganando, né, patrão? Né, Rafael? Esse aí aquela velha e boa economia burra, né? A gente viu aqui o tanto que a brucelose impacta na produção desses animais, né? O tanto de prejuízo que ela causa, né? E a gente deixar de fazer, dá mais trabalho até ferrar o bicho do que vacinar, né? Enfim. Então, assim, esses testes, é de responsabilidade de quem compra, tá, gente? Fica uma briga muito grande aí, eu comprei um animal, você que tem que me vender com teste. Cara, se eu tô levando animais para minha propriedade, eu tenho que levar ali com a maior segurança possível, né? Então, comprei esses animais, trouxe eles para minha propriedade, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar esses animais num pasto de quarentena, vou deixar eles lá isolados e vou fazer o mais rápido possível esse exame de brucelose neles, tá? Porque aí só vou introduzir esses animais no meu rebanho com a segurança de que eles não testaram positivo para a brucelose. E é de responsabilidade de quem compra, certo? Independente de qualquer custo. É responsabilidade de quem compra. Se eu estou levando animal, como eu já falei, se eu estou levando animal novo para o meu rebanho, eu tenho que levar com a maior segurança possível. Por mais que eu conheça o seu João, que eu sei que ele tem um controle bom lá na propriedade dele, mas a gente tem várias fontes de disseminação da doença, como a gente viu, e pode ter passado, nesse intervalo do último teste que ele fez, ou da vacina que ele fez, a gente vai ver aqui, 65% dos animais que eu vacinei estão, de fato, protegidos contra a brucelose. Por melhor que eu faça o processo de vacinação, eu só tenho uma taxa de eficiência da vacina, seja ela B19 ou RB51, em torno de 65%. Né? É uma característica da vacina. A gente não consegue proteger 100% dos animais. Né? Então, vai que eu comprei um animal desse aí que faz parte dos 35% aí restantes, né? De que não foram imunizados e que podem estar contaminados. Né? Então, eu sei lá que o seu João faz a vacina, eu sei, beleza, ok. Ele faz a vacina direitinho. Mas, e aí? Se ele fizer parte desses 35%? Então, eu tenho que testar todos esses animais, certo? Então, um ponto de atenção que eu tenho que ter muito grande é também a proximidade com rebanhos afetados, certo? Então, eu tenho que estar sempre em comunicação, sempre antenado ao que está acontecendo nas propriedades vizinhas, para poder minimizar o máximo possível esse risco de transmissão entre os rebanhos. Tá? E aí a cobertura vacinal, como eu falei, é em torno de 65% de eficiência vacinal, é uma característica da vacina, tá? A gente trabalha com a vacina viva, atenuada, então ela acaba tendo essa resposta em torno de 65%. Também é cobrado no GTA em algum... sim, Murilo, sim. Em teoria é para ser. Tá? Vai muito mais uma vez, essas questões de legislação, algumas coisas muito específicas, ela vai responder de acordo com o Estado, tá? Mas no meu entendimento, ela é obrigatória no GTA. Algumas fazendas até já possuem um termo que são livres de brucelose, justamente por ter vacinação e testes em dia, além de adquirir animais oriundos de outras propriedades que lhe asseguram a saúde dos mesmos. Além de... exatamente, Daniel. Se eu tenho tudo isso em dia, né, eu tenho muito mais ferramenta, né, para ficar bonito na fita, vamos dizer assim,
né, que comprovam a minha eficiência na produção. Os testes são feitos em quanto tempo? Em quanto tempo, como assim? Eu não... Quanto tempo após a vacinação? Qual é o período de idade? É isso? A idade que vocês têm que fazer? Após a vacinação, quanto tempo? Tá, beleza. Eu vou falar que era mais na frente, tá? Porque a legislação, ela preconiza tempos diferentes para B19 e para RB51. Aí eu vou falar um pouquinho mais na frente. Segura aí 10 minutinhos que a gente fala, beleza? Então, assim, para evitar a transmissão, o que eu preciso prestar atenção, certo? As instalações, tá? Eu tenho as minhas instalações organizadas, limpas, passando por todo o processo de desinfecção, caso tenha algum animal positivo. É uma instalações onde eu não tenho controle nenhum da sanidade dela, né? Então, assim, um ponto de atenção, né? Se eu tenho uma instalação de fazenda de leite, não, tá tranquilo, professora. Então, assim, se eu tenho as instalações tudo ok, beleza, certo? Mas não, eu tenho uma propriedade de leite. Eu tenho lá, foi diagnosticado de fato o processo, desculpa, foi diagnosticado de fato algum animal com brucelose, tá? Então, assim, eu preciso tomar algumas medidas. Vassoura de fogo é uma alternativa, né? Cal virgem no ambiente, né? Tudo isso vai fazer com que a gente tenha um ambiente mais limpo, tá? Um outro ponto importante, o meu pasto maternidade, ele é exclusivo para a maternidade, certo? Se eu não tenho um pasto maternidade bem estabelecido dentro da minha propriedade, tá? O que é que eu vou ter aqui de problema? Eu vou ter animais parindo, né, fêmeas parindo ou abortando, né? Lembra lá, a brucelose ela causa aborto principalmente no terço final de gestação, nos últimos 3 meses de gestação. Então, se eu tenho lá um pasto maternidade, ou seja, uma pastagem exclusiva para fazer lá as minhas fêmeas parirem, certo? Quando se eventualmente elas vierem a abortar, né, ou algum processo do tipo, eu vou ter a disseminação restrita naquela pastagem, certo? Se eu não tenho um pasto exclusivo para maternidade, eu tenho fêmeas parindo ao longo da fazenda, né, na fazenda toda, eu vou ter a disseminação da doença em todas as pastagens dela, em todas as pastagens da fazenda. Quando eu tenho um pasto exclusivo para maternidade, eu tenho um controle maior da disseminação da doença no ambiente, né? E aí eu preciso ter sistemas de limpeza e desinfecção, né, que foi como eu falei aqui anteriormente. E aí, quais são os cuidados que a gente precisa ter durante a vacinação, né? Independente de ser B19 ou RB51, as duas vacinas são dose única, tá? Eu não preciso fazer dose reforço, como a maioria das doenças. Eu só preciso fazer ela uma vez, ali no intervalo de 3 a 8 meses, certo? Preciso conservar essa vacina refrigerada. Qual é a temperatura ideal, Emílio? De 2 a 8 graus. É a temperatura que eu preciso ter essas vacinas conservadas. Emílio, mas passou um pouquinho, perdeu a vacina, certo? A gente já tem uma taxa de eficiência dessa vacina, em torno, como eu falei, em torno de 65%. Se eu exponho essa vacina a temperaturas acima de 8 graus ou abaixo de 2 graus, eu já estou perdendo a eficiência dela. Então, assim, um ponto de atenção muito importante. Preciso manter ela refrigerada na temperatura de 2 a 8 graus. Um erro muito comum, vacina de brucelose, o cara pega lá o frasquinho dela, fica com ela na mão, porque vai ficar puxando o tempo todo, certo? E a minha mão, ela é quente, né? Numa situação normal, a minha mão vai estar ali em torno de 35 graus e meio, 36 graus. Imagina o caboclo lá debaixo do sol, quente, aqui pega aqui Alagoas, né, que debaixo da sombra a gente pega aqui 38, 39 graus, né, 40, dependendo da região, mas a minha mão fechando aqui no frasco. Essa vacina ela vai estar totalmente fora da temperatura ideal de conservação, né? Então, assim, puxei a dose, coloco ela de volta lá no isopor, não em contato direto com o gelo, certo, pessoal?
Outro erro muito comum. Pergunta básica aqui. Qual é a temperatura do gelo? Gelo é o quê? A água congelada. Qual é a temperatura que a água congela? Me responda aqui, por favor, no bate-papo. A água fica congelada em quantos graus? Tá pega. Rapaz, o povo tá ruim de química aqui, viu? Química, física, sei lá. Agora eu... 0 graus, não é isso? E qual foi a temperatura que eu falei? Que era a ideal de armazenamento da vacina? Quero ver se a turma tá ligada aí. Tá certo, 0 graus. De 2 a 8 graus. Então, gente, se eu tenho vacina em contato direto com gelo, qual é a temperatura que a vacina vai estar? 0 grau. Então, pessoal, o ideal é, tenho lá um isoporzinho, eu faço uma barreira, e aí essa barreira pode ser feita com jornal, pode ser feita com papelão, onde eu coloco o gelo de um lado e eu coloco a vacina do outro, separada do gelo, não em contato direto com ele, certo? Só repetindo, para poder depois não dizer que eu falei errado. A vacina, ela não é para estar em contato com o gelo direto. Ela é, de um lado, o gelo separado por alguma barreira física, seja um papelão, seja um jornal. Falo que é mais fácil da gente encontrar no nosso dia a dia essas duas coisas, né? E a vacina fica separada do lado, tá? Um ponto de atenção aí, gente, eu peço aqui muita atenção de vocês, tá? Muita atenção mesmo. Até seja você veterinário, seja você produtor rural, fiquem atentos a isso quando o vacinador for lá na sua propriedade, tá? Se ele já chegou, tá? Acontece muito, porque o vacinador, ele compra por dose, certo? Ele vai lá com um certificado, tem lá um certificado, não, a receita de compra de 200 doses. E aí ele compra essas 200 doses e vai vacinando. E às vezes o cara, antes de ir na sua propriedade, ele foi em uma outra propriedade e ele fez a vacinação de brucelose nesses animais, e ele usou um frasquinho lá de 15 doses, por exemplo, a gente pega um frasco de 15 doses, e o frasquinho, e na propriedade anterior ele usou 10 doses. E aí ele chegou lá com a vacina aberta, com as 5 doses restantes vindas lá da outra fazenda. Não aceitem isso. Não aceitem isso. Tá? Vocês vão estar jogando dinheiro fora. Essa vacina, ela precisa ser aplicada o mais rápido possível após a sua mistura. Ok? Então, se você é técnico, se você é vacinador, não faça isso, pelo amor de Deus, que você está levando problema para a propriedade que você está fazendo o procedimento. E se você for produtor rural, criador de fêmeas, tá? Não aceitem que o vacinador faça isso na propriedade de vocês também, certo? Assim, é um ponto muito importante que a gente precisa ter essa atenção bem fixada na nossa mente. A idade do animal na vacinação com o B19. Está lá dizendo na bula, de 3 a 8 meses. Então, eu tenho que fazer de 3 a 8 meses. Propriedades, aí eu volto lá no que a Clara falou. Propriedades com animais de alto valor genético, essa vacinação é recomendada, certo? Pela gente do laboratório, e eu acredito até que pelo Ministério também nessa última legislação. A legislação é coisa que só agora eu confesso que não lembro de todos os detalhes. Mas a nossa recomendação é que esses animais de alto valor genético, essa vacinação seja feita até 6 meses, tá? De 3 a 6 meses. Porque existe uma competição, eu vou falar de forma muito simples aqui, tá? Não vou entrar na fisiologia da vacina, do animal, enfim, mas de forma muito simples, existe uma reação à gordura com a vacina. Então, animais a partir do 8º mês, a gente já começa a ter uma deposição de gordura nesses animais maior. Né? E essa deposição de gordura nesse animal, ela impede a maior eficiência da gordura, quando a gente faz com a B19, certo? Então, assim, de 3 a 8 meses. Ah, Emílio, mas eu tô com as fêmeas aqui de 8 meses e meio, 9. Não faz a RB51. Não faz B19, certo? E, assim, só deixando bem claro isso aqui. Se eu tenho animais de alto valor genético, com um ganho de peso muito elevado, algumas propriedades que eu atendo aqui, que eu tenho o aparte se dá em torno de 7 meses e esses animais com 10, 11 arrobas. Né? Então, assim, olha o tanto de ganho de peso que esses animais têm. Se eu faço com 8 meses,
eu já estou aí bem arriscado, né? Já nesse limite da questão da gordura, reação vacinal, certo? Imunização da vacina, desculpa. Funcionamento da vacina. Então, assim, nessas propriedades de animais com peso elevado jovem, eu faço com 6 meses no máximo, certo? Após isolar um animal com brucelose, eu devo exterminá-lo. O povo perguntando na lista de frequência, tá tão chato assim, minha conversa mesmo, pelo amor de Deus. Murilo, a eutanásia, tá? Ela é, sim, preconizada, certo? Eu vou falar o que é que a gente precisa. Eu tô brincando. A eutanásia, ela é, sim, procedimento obrigatório, tá? Dos animais testados positivos, certo? O Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura preconiza que esses animais sejam marcados com P de positivo no rosto, tá? E eutanasiados por veterinário de órgão competente, certo? Beleza. Cuidado na vacinação, eu falei aqui até a idade do animal. Outra coisa muito importante, saúde do animal. Se eu falar que... Obrigado, Fernando. Valeu, cara. Se eu tenho uma vacina como a B19 RB51, que é uma bactéria, que é uma vacina viva, certo? Uma bactéria, eu tenho lá uma porção da bactéria lá. Eu tenho animais em saúde, com a saúde debilitada. Aí, já é como as coisas começam a mudar. Se eu tenho lá um animal lá desnutrido ou com algum problema, algum outro problema de saúde, alguma outra patologia, alguma outra doença, esse animal, ele está depositando todas as energias do organismo, ele está voltada toda para quê? Para sobreviver, né? Para o funcionamento básico dele, animais de desnutrição e desidratação elevadas, todas as energias desse animal estão voltadas para isso, para sobreviver. Se eu tenho esse animal doente, né? Com alguma outra, sei lá, até mesmo uma infecção no umbigo, né? Que acontece muito. Se eu tenho esse animal, as energias dele, o sistema imunológico desse animal está voltado para a melhoria dessa patologia que está cometendo ele. Pegando o exemplo aqui do umbigo infeccionado, da infecção do umbigo. Então, assim, eu já vou ter uma diminuição da minha resposta vacinal. Não quer dizer que esse animal não vai responder 100%, mas a gente diminui ainda mais a probabilidade dessa vacina fazer efeito de forma eficiente. Só que, se eu tenho um animal com infecção de umbigo, provavelmente esse animal, né, vocês, todo mundo aqui técnico, né, produtor consciente, vai estar fazendo esse tratamento de uma infecção bacteriana lá nesse umbigo. E a gente usa o quê? Não estou falando de droga, tá? De droga específica. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu quero que vocês me digam um grupo de medicamento, né, o grupo de medicamento que a gente usa para tratar uma infecção bacteriana. Qual é o remédio que a gente usa? É um corticoide, é um anti-inflamatório, é um antibiótico, o que é que a gente usa para poder fazer esse tratamento? Vamos lá interagir um pouquinho aqui para ver se o povo esquece de querer lista de presença. Antibiótico, exatamente. E a minha vacina de B19 ou RB51, ela é o quê? Que eu falei aqui. Ela é uma vacina atenuada viva, né? Viva atenuada, desculpa. Exatamente. Ou seja, eu tenho uma porção de bactéria viva e eu estou fazendo a vacinação com essa porção de bactéria viva no animal, que está em tratamento com antibiótico. Ou seja, eu estou fazendo a vacina no animal que está fazendo uso de um medicamento para o tratamento de bactéria. Eu vou estar, são totalmente opostos aí. Então, animais que estão debilitados, animais que estão desnutridos e animais que estão em tratamento com antibiótico, a gente não deve vacinar, certo? Mas caso o animal seja encaminhado ao frigorífico, pode-se ter o reaproveitamento da carcaça, desde que sejam retiradas as partes acometidas, lesionadas. Daniela, cara, até onde eu sei, não pode, tá? Não pode. Se alguém tiver alguma informação aí, o animal ele deve ser descartado por completo. Até porque a gente não tem como
Positivo, o teste bruxelosa deve ser marcado com a letra P do lado direito disso, exatamente, encaminhado para o bot sobre... Certo, tá, beleza. Eu estava aqui na dúvida, Clara, você aqui já me ajudou, porque eu estava na dúvida do seguinte, se é a legislação de Estado, certo? Mas aí, pelo visto, é uma legislação nível de Brasil. Como a gente está falando para a gente do Brasil todo, eu fiquei meio receoso aqui de dar uma informação e ela não ser completa. Mas obrigado, viu, Clara? Obrigado mesmo aí mais uma vez. Isso, exatamente. O tratamento térmico. Muito obrigado mesmo aí pela lembrança. No seu estado de legislação de cadastro para vacinadores, sim, todos os estados. Isso aí existe. Isso aí é normativa federal, tá? Todos os vacinadores devem ser cadastrados no Ministério da Agricultura. Então, a carcaça pode ser isso, pode, Christian. Exatamente. Obrigado, viu, Claro, mais uma vez aí pela contribuição. Outro ponto muito importante, o vacinador, certo? A gente precisa ter uma pessoa capacitada, né? Aí foi a pergunta que foi feita, se existia uma tabela de preço, né, a ser cobrada. Deveria ter, né? Porque, como eu falei, aí a gente foge daquela questão de contratar o cara por ele ser o mais barato e a gente passa a contratar o vacinador por ele ser o mais competente, né? Por seguir todos os processos direitinho, certo? E aí, pessoal, a gente tem essa diferença bem importante aqui da B19 para a RB51, certo? E por que eu vou falar disso? Tá? Porque ela vai influenciar diretamente na questão do tempo do exame após a vacinação, que foi feita aí a pergunta por alguém. Na B19, certo? A vacina ela vem com a cadeia O, certo? Ela é aqui, ó, ela vem na sua composição lisa, né? Só que ela lisa, ela tem a cadeia O, que é rugosa, certo? Então, assim, vamos lembrar, lisa, rugosa. E essa cadeia O é que faz com que se tenha a resposta positiva no teste de brucelose. Tá? Eu estou falando aqui de forma bem simples aqui para fácil entendimento. Então, essa porção da bactéria viva usada na B19, certo? Ela é também a responsável pela questão de dar positivo ou não no teste de brucelose. Já na RB51, essa cadeia O, ela foi retirada do processo de fabricação. Então, assim, como eu falei, cadeia O, ela é muito imunodominante, ou seja, ela tem uma produção de anticorpos elevados e é o principal identificador no processo de teste, certo? Então, na RB51, eu tenho ela retirada, o que faz com que, após a vacinação, certo? Eu acho que eu tenho um outro slide aqui na frente, eu vou passar ele, porque aí fica mais fácil da gente explicar. É isso. Tá. Aqui, na vacinação com B19, eu tenho um pico alto de anticorpo, certo? E depois ele é diminuído. No entanto, a gente tem aqui um período de 12 meses, certo? Então, o que o Ministério... Então, se eu vacino esses animais, vamos lá, com 8 meses, certo? De idade, eu tenho 12 meses de anticorpos elevados. A partir daqui, fica uma resposta imunológica celular. Chega que eu passei sem querer. Vira uma resposta imunológica celular. E vem as natural killers, né? Enfim, todas as outras questões. Christian, ficou claro aí, com a ajuda da Clara, a resposta da sua pergunta da questão do aproveitamento da carne, só para a gente não dar continuidade aqui com alguma dúvida. Se ficou, beleza, obrigado. Então, assim, beleza? Então, vá lá. 8 meses. No último mês de vida, esse animal com 8 meses, eu vacinei, eu tenho mais 12 meses de resposta de anticorpo elevada, certo? E o Ministério da Agricultura diz o seguinte: animais vacinados com o B19 só podem fazer o teste, só deve ser feito o teste nesses animais para a brucelose após 24 meses. Então, 12 meses de tempo de vacinação, mais os 8 meses desse animal, o Ministério ainda dá mais 4 meses de lambuja aí para diminuir essa produção de anticorpos, certo? Então, animais com B19, respondendo já a pergunta aí do tempo que deve ser feito, com B19 deve ser feito esse teste em fêmeas a partir dos 24 meses, certo? Com a RB51, eu tirei aqui, ó, a cadeia O, que é a responsável
por esse longo período de identificação de anticorpo no teste, 12 meses. Com a RB51, esse período muda. Ele vai do período da vacinação, ele é estendido por 8 meses, certo? Então, ficou aqui, né, claro para todo mundo. B19, teste nas fêmeas a partir dos 24 meses de idade. RB51, 8 meses após a vacinação. Beleza? Ficou claro aí para todo mundo? E aí, beleza. Vamos lá, e dando continuidade aqui. Então, eu tenho aqui minha produção de anticorpo após a B19, com um pico bem considerável após a vacinação. Depois, esses anticorpos vão diminuindo. No entanto, eu passo a ter uma resposta imunológica celular, certo? Diferente de IgG e IgM. Essa questão de IgG e IgM está todo mundo ligado aí que sorologia do Covid é o que mais tem, né? Já na infecção, ela se comporta de forma diferente, certo? Após a infecção, eu tenho linhas contínuas, certo? De alta titulação, de alta produção de anticorpo, que pode se estender por 12 meses, porque com a infecção ela se torna crônica. E esse vírus, perdoe-me, e essa bactéria ela vai estar circulante no ambiente o tempo todo. Vou falar de Covid aqui, enfim. E essa bactéria ela vai estar circulante no ambiente. Então a gente tem a disseminação e circulação crônica, ou seja, a gente por mais de 12 meses, ao longo da vida desse animal, ele vai testar positivo para os anticorpos no teste, certo? Então, se após 24 meses eu fiz o teste lá de brucelose em animais, seja com B19 ou RB51, e essa titulação deu alta, então é uma infecção, não é reação da vacina ainda, não é resposta vacinal ainda, certo? Então, por isso que o Ministério preconiza isso. 24 meses do exame, após os animais serem vacinados, 24 meses de idade, com animais vacinados com B19, e 8 meses após a vacinação dos animais que foi feita a RB51. Beleza? Ficou claro aí para todo mundo? Com a RB51, posso vacinar em qualquer idade desde que faça o teste 8 meses depois da vacinação? Pode, eu vou falar isso aqui mais na frente agora. Vou falar exatamente quando é que a gente deve usar a RB51, quando a gente deve usar a B19. Beleza? Beleza, Rafael? Show. Então, aqui, ó, as vacinas contra a brucelose que a gente tem hoje disponível no mercado, certo? Como eu falei, a MSD é responsável aí por mais de 80% desse mercado, né? E a gente tem as duas apresentações, a gente tem a brucelina B19, que vem lá da marca Valer, né? E agora, mais recente, né, vamos dizer assim, já tem um tempinho, mas é mais nova, vamos falar, do que em relação à B19, a gente tem a RB51. Então, na B19, eu tenho a cadeia O imunodominante, que é responsável pela questão de alta titulação lá por mais de 12 meses. Ela induz uma forte resposta humoral e tem a possibilidade de falso positivo nos exames, certo? Se a gente fizer esses exames de brucelose antes do tempo previsto aqui pela legislação, a gente tem uma chance de ter falso positivo nesses exames. E ela não permite diferenciar animais vacinados de animais infectados, que foi toda essa questão da resposta de titulação que eu falei com vocês. Já na RB51, a gente tem a ausência dessa cadeia O, né? E ela não induz a formação de anticorpos reativos ao teste sorológico. Lembra que eu falei, a cadeia O é que dá a reação de anticorpo no teste sorológico. Então, se eu tiro ela da minha vacina, a chance de eu ter um falso positivo não existe, certo? Então, aí, ó, permite diferenciar animais infectados de animais vacinados, certo? Aí as diferenças entre as vacinas, né? O quanto de possibilidade, né, de mais segurança a RB51 traz para a gente. E aí, dando continuidade, a gente vem aqui com a legislação, né? E o artigo 9, ele diz o seguinte: na Instrução Normativa número 10, 3 de março de 2017, como já foi dito aqui pela Clara, ela fala o seguinte, que é obrigatória a vacinação de todas as fêmeas das espécies bovinas e bubalinas na faixa etária de 3 a 8 meses, utilizando-se dose única de vacina viva liofilizada, elaborada com a amostra de 19 de Bruxelas abortos, a B19.
Parágrafo único. A utilização da vacina B19 poderá ser substituída aí, pela vacina contra a brucelose não indutora de formação de anticorpos aglutinantes. A amostra é RB51 na espécie bovina. Aí o que eu falei lá, né? Aí a gente estava assistindo uma palestra esses dias e um colega nosso lá de Marabá, no Pará, né, que a gente sabe que tem uma alta concentração, né, de bubalinos lá naquela região, perguntou se em bubalinos esse parágrafo se incidia, né? E assim, a resposta que a gente tem é que, infelizmente, como a legislação só prevê espécie bovina, então vamos respeitar aqui o que é dito na legislação. O artigo 14 fala que é proibida a utilização da vacina B19 em fêmeas com idade superior a 8 meses, por conta daquela questão de depósito de gordura, desenvolvimento de resposta vacinal, que eu falei, certo? O artigo número 15 fala o seguinte: é facultada ao produtor a vacinação de fêmeas bovinas com idade superior a 8 meses, utilizando-se a vacina contra brucelose não indutora da formação de anticorpos aglutinantes, amostra RB51, sem prejuízo do disposto do artigo 9 desta instrução normativa. Ou seja, o artigo 15 ele vem aí para mostrar o seguinte, que é liberado o uso da RB51 nas fêmeas e com idade superior a 8 meses. No entanto, eu posso fazer aqui, ó, bezerras não vacinadas dos 3 aos 8 meses de idade deverão ter sua situação vacinal regularizada, mediante a utilização da amostra RB51. E aqui, pessoal, foi onde houve o grande boom da RB51. Antes, no artigo 17, esse deverão não existia. A palavra que era usada aqui era poderá ter, né? E aí, a partir do momento que a gente tem na legislação o termo poderá, é aquela coisa, né? Ó, você pode fazer isso, mas a gente não lhe obriga, né? Não é o que a gente instrui como obrigatoriedade. E a partir do momento em que o artigo 17 veio aqui em 2017 com essa mudança, mudando esse termo aqui para deverão, a gente passa a ter como caráter obrigatório de que as fêmeas em que não foram vacinadas de 3 a 8 meses devem ser vacinadas com a RB51. Certo, pessoal? Ficou claro aqui para todo mundo? Essa parte aqui é a parte que todo veterinário odeia, né? A parte de legislação. Todo não, mas a grande parte dos veterinários odeia, né? Então, aqui, né, só reforçando, né, o parágrafo único, né, que fala da B19, que pode ser substituída pela amostra da RB51 na espécie bovina e pode ser feita em animais de 3 a 8 meses, ou B19 ou RB51. Enfim, aqui eu já fiz as ponderações. E aí, turma, quando é que eu devo vacinar com a RB51? Né? Vacinação de bezerras entre 3 e 8 meses de idade. Né? O gado de elite é um foco importante, né? Porque pode se vender fêmeas com teste negativo de brucelose. Então, assim, eu posso fazer essa vacinação em animais de 3 a 8 meses com a RB51, que foi o que salvou muito a gente aqui na falta da B19. Né? A gente não houve um prejuízo na questão da imunização desses animais, não houve prejuízo na questão do programa de controle e erradicação de brucelose no Brasil por conta da RB51 e dessas mudanças que veio na instrução normativa de 2017. O foco é maior em gado de elite, né, porque facilita essa venda mais precoce, né, de animais mais jovens, e como eu falei, o teste de brucelose, ele é de responsabilidade do comprador. Então, se eu vendo uma fêmea de elite, logo após o aparte, né, vamos supor, pegar a média Brasil que de animais apartados depois de 8 meses, né, ainda eu vou estar naquela janela de 24 meses do Ministério da Agricultura. E eu vou lá, comprei um gado, né, aqui o Murilo, por exemplo, o Murilo é produtor de gado PO. Aí eu chego lá para comprar uma novilha de Murilo. E eu vou fazer o teste, existe a chance, né, eu comprei essa novilha lá, 9 meses de idade, a rotinha, e vou fazer o teste de brucelose antes de colocar na minha fazenda. Se ele vacinou com B19, existe a possibilidade de dar um falso positivo aí
devido a toda essa questão da cadeia O, enfim, que a gente já conversou aqui, eu não vou ficar repetindo. Beleza? Vamos lá, quando é que a gente deve fazer também? Ó? Vacinação de 2 a 3 meses antes do serviço ou no dia zero da IATF. É uma prática que a gente já vem instituindo em algumas propriedades que a gente atende, tá? A gente faz o reforço, mesmo que esses animais tenham tomado lá B19 no tempo certinho, no período de 3 a 8 meses, com todo o registro, a gente tem feito a RB51 antes da estação de monta, seja ela da IATF, seja ela uma estação de monta natural, né, seja qual for a estação de monta usada na propriedade. A gente sempre faz, e a gente tem tido bons índices, tá? Eu vou só me restringir a essa informação. Temos tido bons índices, para poder eu não dizer aqui 5, 6, 12% de melhoria, só que existem muitos outros fatores e a gente não fez um estudo que comprove, de fato, essa melhoria. Então, assim, a gente teve melhoras nos índices nas propriedades em relação aos anos anteriores, quando a gente não fazia RB51. Lembra do que eu falei lá? Existe uma janela aí de 35% de animais que não são imunizados, você fazendo tudo certinho, certo? E a gente faz esse reforço com a RB51, a gente promove mais proteção para esses animais. Então, a gente consegue avaliar lá na frente, no desmame, certo? Que não adianta só ver questão de parição, a gente consegue fazer essa avaliação melhor. A gente deve fazer, né? É importante a gente fazer, não deve fazer de forma obrigatória pela legislação, mas é importante a gente fazer a revacinação em zonas de alta prevalência, né? Eu sei que eu moro numa região de muitos casos de brucelose, né? Então, assim, a RB51 vem como uma ferramenta muito importante para a gente colaborar, né, nesse processo de melhorar esses índices da brucelose no rebanho. Aqui, volta lá naquela pergunta, né, incerteza de vacinação das bezerras com a cepa B19. Se eu não tenho certeza que eu vacinei esses animais com B19, se, enfim, foram vacinadas, mas não tenho as comprovações que a legislação prevê dessa vacinação, né? Então eu vou lá e entro com a RB51 e faço o processo de novo aqui, né? No caso da propriedade que você fez lá, visitou e tinha sido, o proprietário disse que vacinou, mas não. Aí a gente usa todas essas informações que a gente viu aqui, né? E usa da tecnologia da RB51 para refazer, e aí a gente marca e tem a certeza, a gente garante o nosso serviço, tá? Assim, acredito que você que seja veterinária, né, a pessoa que falou, lembre-se que é o nosso trabalho, né, que está sendo colocado em risco aqui, né? Se o proprietário diz que não quer, que já fez, né, a gente vai usar de todas as argumentações para fazer, porque o nosso trabalho vai ser, pode ser julgado caso a gente tenha algum problema. Já pensou, eu um veterinário de reprodução, né, faço lá, estou querendo introduzir um processo de IATF na fazenda do cara, né? Vou lá e aí, beleza, as fêmeas emprenharam, mas aí tem um problema de aborto sério lá na frente, né? Lá no terço final de gestação, tem esse problema de aborto, né? Então, assim, talvez se a gente tivesse tido a certeza, né, que esses animais foram vacinados, esse número poderia ter sido diferente, de uma forma mais positiva, né? Então, lembre-se que é o nosso trabalho, né, o nosso nome que a gente está colocando em xeque quando a gente aceita fazer certos trabalhos, não estou dizendo que foi o caso, tá? Pelo amor de Deus, não entenda isso. Mas, assim, a gente tem que usar da informação, né, usar das tecnologias que a gente tem para poder melhorar o máximo possível os nossos índices. No momento da inseminação, caso o animal tenha brucelose, o profissional pode se contaminar com a doença? Sim, se não tiver com os EPIs, tudo direitinho, né, a luva de palpação, tudo certinho, aí existe sim a possibilidade desse animal do inseminador ser contaminado, sem dúvida nenhuma, Murilo. Viu? Assim, cara, não sei vocês, né, mas a gente tem muito acesso aí à rede social, né, à informação, e as fotos rodam, né,
maior parte do meu público em rede social são de veterinários também, e a gente vê umas atrocidades, velho, que dá dor no coração, cara. A gente vê veterinário, não sei nem se ele tá aí assistindo, mas pelo amor de Deus. Eu vi uma foto, o cara postou um dia desse aqui, uma foto, o cara sem camisa, sem luva, sem nada, ajudando uma vaca a parir, um parto de estócio, e ele ajudando essa vaca a parir, o cara postou lá, se achando o bambambam, né, para não dizer outra coisa aqui. Pelo amor de Deus. Michele perguntou o seguinte: oi, Emílio, fiz um curso que falava sobre a possibilidade da eliminação da vacina RB51 no leite. Não, não procede, pelo amor de Deus. Quem passou essa informação foi errada demais. Viu? A nível de contaminação para ser humano, a vacina não passa nada, pelo amor de Deus. Depois, se você puder passar o contato da pessoa que passou essa informação para você, Michele, acho que eu tenho meu e-mail aqui no final, se você puder me passar um e-mail com o contato dessa pessoa, eu agradeço para que a gente possa estar entrando em contato e estar esclarecendo essas dúvidas aí, porque essa informação, ela é um desserviço contra o processo de controle e erradicação da brucelose no Brasil. Do doutor, pô, ele faz muitas coisas sem EPI. É porque vende, né? Né, Fernando? Eu não conheço não esse programa, cara, mas eu não conheço. Estou por fora aí desse cidadão. Mas vende, né? O cara tá lá, poxa, dizendo que é o brabão, né? Pegando tudo na mão crua, como vocês falaram aí. Ainda bem que eu não conheço. Até então, só vacina com B19. O custo da vacina RB51 é alto em relação a B19? Não, não é alto. Tá, assim, é um pouco mais caro, tá? Você tem um custo um pouco maior. No entanto, a gente tem muito mais segurança, né, Rafael? A gente viu aqui que é bem mais seguro, né? Bem mais fácil da gente fazer essa vacinação. Com certeza, Cristiano, eu nem conheço esse Dr. Pu aí, mas com certeza ele não é um exemplo. O Dr. Pu faleceu. Era um programa. Não foi de brucelose, não, né, professora? Eu não conheço esse cidadão. Graças a Deus não tive a oportunidade de conhecer esse cidadão, não. Beleza, vamos lá. Então, bezerros acima da idade de vacinação, de 3 a 8 meses, a gente deve fazer, tá? A vacina com RB51. Ingressos de animais de compra, certo? O que eu falei lá, ó. Beleza, esses animais chegaram na minha propriedade, deixei eles em quarentena, fiz os exames lá de brucelose e tuberculose, tá ligado aí diretamente, né, RB51, e beleza, aí fiz lá o exame desses animais, me desprendi aqui na conversa aqui, já teve temporada nova do Dr. Pu esse ano. Rapaz, vou procurar esse danado no YouTube para ver. Então, assim, fui lá, fiz exames, beleza, todos os meus animais testaram negativo para brucelose. Para ter mais segurança, eu faço a RB51. Mais uma vez, não é obrigado, né, pela legislação, desde que os animais que vieram da compra estejam lá com a marcação da B19 certinho. Mas é uma garantia maior que eu dou para minha propriedade, né? É uma garantia maior de resultado que eu dou na minha propriedade se eu faço o reforço da RB51 nesses animais que vieram de outra propriedade. E aqui, ó, vacinação de receptoras de embrião, tá? Também muito comum aqui. A gente tem parceria com a turma que trabalha com FIV, né? Com essa questão de transferência de embrião. E eles indicam bastante, pelo menos a turma aqui que a gente convive, eles indicam bastante a RB51 nas receptoras também, né? Lembrando que a gente está colocando um produto de alto valor nessas receptoras, né? E a gente traz assim mais segurança fazendo a RB51 nessas fêmeas que vão receber o embrião. Tá? Então aqui, ó, protocolo de vacinação, ó, aí é a hora de tirar o print e tirar a foto da tela, tá? Se for postar no Instagram, me marca lá, Emílio Sarmento, no Instagram. Tá? Então aí, ó, vacinações. Primeira vacinação é obrigatória, tá? Em bezerros de 3 a 8 meses de idade, seja ela feita com a B19 ou seja ela feita com a RB51. A segunda vacinação
né, ela pode ser feita, ó, lembra lá, eu falei deve ser feita na primeira vacinação, a segunda eu estou dizendo que ela pode ser feita, né, para poder depois não estar dizendo aqui que o Emílio falou que o Ministério diz que é obrigatória ser feita. Eu leio já, professor, sua fala aqui. A vacinação de 2 a 3 meses antes do serviço, certo? Antes da estação de monta, ou no dia zero da IATF, no dia de começar os protocolos lá de indução hormonal, vai lá e faz uma dose de RB51, certo? É uma alternativa. Rebanhos de fêmeas somente, né? Todas as compras, ou seja, todos os animais oriundos de compra, né? Vacas com mais de 4 anos de vacinadas, ou em casos de surto, todas as fêmeas devem ser vacinadas. Ah, pessoal, um fato aqui tá bem interessante que eu acabei esquecendo de falar. Alguns estudos mostram, certo? Depois, se vocês quiserem ter acesso a esse estudo, vocês me cobrem, tá? Pode mandar um e-mail, entrar em contato com o pessoal do GES, que eles têm o meu contato. Eu passo para vocês esse estudo que fala que após 4 anos da vacinação com B19, houve uma redução de resposta imunológica à brucelose. Certo? Não vou lembrar agora, precisar o quanto que houve essa diminuição, tá? De resposta imunológica. Mas houve. Tá? Então, assim, vacas com mais de 4 anos, certo? Assim, a gente tem muita ainda, vacas já de 4 anos, de quarta cria em diante, dentro da propriedade, ainda na sua capacidade reprodutiva, né? Então, assim, a gente fazer o reforço de RB51 nessas fêmeas é muito interessante, tá? Em caso de surto, todas as fêmeas e em todas as fêmeas de compra também, mesmo sabendo que elas foram vacinadas com B19, é aí mais uma ferramenta que a gente tem para melhorar os nossos resultados enquanto técnico, enquanto pecuarista. Beleza? Deixa eu ler aqui o que a professora Karina falou. Precisamos rever a atuação do veterinário de campo. Nada contra quem trabalha no campo, nada contra os peões. Mas somos médicos veterinários. Fizemos um curso longo e caro de 5 anos. Não condiz nos formarmos para agir igual a um peão. Desculpa. Não concordo plenamente, professora. Né? Assim, a gente investe bastante na nossa educação, né? Para poder chegar lá e estar fazendo coisa igual o peãozão faz, o prático vai lá faz, né? Como é que a gente vai querer cobrar o nosso valor, né? O valor do nosso atendimento, o valor do nosso conhecimento, se quando a gente vai pôr em prática o nosso manejo, né? Nossos comportamentos enquanto veterinário lá não são completamente distoante com o que a nossa capacitação diz, né? Aí, se eu sou veterinário e faço tudo do mesmo jeito que um prático faz, como é que eu vou querer cobrar mais caro do que um prático, né? E aí o proprietário lá vai dizer, mas o seu fulaninho das cobras, né, o fulaninho da reza, né, que tem muito, não sei como é aí pro resto do Brasil, acredito que tem também. Eu vou repetir, Bruna, tá? Só um segundo. Então, assim, eu vou repetir, caso alguém tenha problema, tá? De ter ouvido. Como é que a gente vai querer cobrar o nosso valor como veterinário se a gente faz tudo igual um prático, né? E aí o proprietário lá da fazenda argumentar com a gente, mas o João das Cobras lá faz o que você faz do mesmo jeito e cobra metade do seu preço, né? Se eu não tenho uma atitude, um comportamento de veterinário, como é que eu vou querer cobrar mais caro, né? Não é mais caro, né? O valor que de fato eu mereço cobrar, né? Como veterinário, né? Então fica aí só um ponto de atenção para a turma aí, né? Então, só repetindo, né? Como eu falei, o estudo falou o seguinte, que após 4 anos de idade, certo? Essas fêmeas que receberam a B19, houve uma redução na resposta imunológica delas para a brucelose, tá? Como eu falei, eu não lembro agora exatamente o quanto que foi a redução nesse estudo, mas se mostrou viável a gente fazer essa revacinação de RB51 em fêmeas acima de 4 anos de idade. A gente dá um reforço na vacina, proporciona mais proteção, certo? E o investimento que a gente faz a mais, o custo de vacinação a mais que a gente tem nessas fêmeas, paga e sobra a diferença da redução de produção de imunidade, da redução de imunidade dessas fêmeas após 4 anos de idade. Beleza? Não sei se ficou claro aí para todo mundo. Então, pessoal, vacine e revacine com a RB51, tá? A RB51 permite revacinação em fêmeas de qualquer idade, acima de 3 meses, a gente pode usar.
a RB51. A gente tem ela na apresentação de 25 doses, certo? Um diluente estéreo com 50 ml, então, assim, um ponto bem legal, né? Assim, uma curiosidade, né? Toda a água usada, né, como a gente sabe, né, tanto a RB51 como a B19, ela vem frasquinhos separados, né? Um com o diluente e o outro com a vacina viva. E aí a gente faz essa mistura, né? Assim, então um gerente, um diretor, na verdade, que ele diz o seguinte, que o óbvio precisa ser dito, né? E acreditem ou não, mas é verdade, já teve gente me ligando para perguntar como é que fazia para botar o pó na água, né? Aí minha resposta foi, é mais fácil é botar água no pó, né, velho? Muito mais simples, né? Então, assim, a gente vai fazer essa diluição, né? Foi verdade, um fato verdadeiro, não foi invenção, não. Essa água, tá? Tanto na RB51 como a B19 é a água mais limpa que a gente pode conseguir dentro de um processo industrial, tá? É água sem sal mineral, sem sujeira, enfim, a água pura, H2O mais puro que a gente consegue. Né? Então, se quebrou o frasquinho do diluente, meu companheiro, minha companheira, não venha me querer misturar com soro fisiológico, não venha querer me misturar essa vacina com água fervida da cozinha, certo? Porque a gente compromete a qualidade da vacina, beleza? Além de todos os outros fatores que podem. Água destilada pode ser usada? Não aconselho. Eu aconselho usar o diluente estéreo para vacina. Tá, Christian? Para vacinas, eu aconselho vocês sempre usar o diluente estéreo que acompanha a vacina. A gente tem muito mais aquelas soluções para injeções estéreis. Cara, usa o diluente que vem junto com a vacina, que a gente tem muito mais segurança. E se por um acaso a gente tiver algum problema ou alguma situação, reação adversa, alguma situação, no caso eu como técnico da MSD aqui responsável, tá, Cristian? Vamos dizer que você usou uma água destilada que não foi o diluente estéreo da vacina que veio acompanhando. E você me liga ou liga para a MSD reclamando lá do resultado. Tô acabando já, viu? Antes que alguém venha querer puxar minha orelha. E aí, se eu vou lá na sua propriedade, vou investigar o que houve, uma das perguntas que eu vou fazer é exatamente essa, né? Se você usou o diluente estéreo que veio acompanhando a vacina, ou se você usou alguma outra solução aquosa para misturar a vacina. Se você usou alguma outra solução que não foi a que veio junto com o frasco da vacina, você já perde todo o respaldo técnico e garantias da MSD. Isso eu estou falando protocolo da MSD, nós, enquanto empresa séria, e que preconizamos a qualidade que a gente trabalha nos nossos produtos, tá? Como são as outras empresas, aí eu já não posso falar. Mas a MSD a gente trabalha dessa forma, certo? Então, assim, você já perde todo o respaldo, né? Vamos dizer assim. Beleza, pessoal? Enfim, a B19, ela é uma das vacinas que faz parte do nosso protocolo, né? A gente tem vacinas aí para todo gosto, agrado e vontade, né? A gente tem vacinas reprodutivas, Poliguard, Fertiguard, são vacinas bem completas. Quando a gente pensa nas outras doenças reprodutivas, além da brucelose, né? IBR, IBVD, leptospirose, né? A Fertiguard, ela tem mais algumas doenças respiratórias. Temos vacina de raiva, vacinas para botulismo específica. Temos a Polistar, que é a vacina mais vendida para clostridiose no Brasil, né? 2 de cada 3 bovinos no Brasil usam aí a Polistar na sua proteção. Temos vacina de aftosa, né? Somos principais responsáveis aí pelo fornecimento de vacina aftosa no Brasil, né? Seja com a Bovicel ou com a Aftovacin, que é a da MSD. Além da Rotavec, que é uma uma vacina para diarreia neonatal, né? Pega coronavírus dos bovinos, tá, turma? Não é o nosso coronavírus, não, infelizmente. E a Convexin 9, que também é uma vacina para clostridioses, tá? Então, assim, a gente tem um portfólio bem amparado aí para todas as doenças, praticamente, de interesses comerciais e
Aí, a turma que estava querendo o link, colocaram aí o link, viu? Agora vocês podem responder o link, pode ir embora aí. Pessoal, era o que eu tinha para falar, tá? Assim, muito obrigado de verdade por terem tirado um tempinho aí do dia de vocês, na segunda-feira de ressaca, pós-live Wesley Safadão e Bel Marques, que foi top. Beleza, pode deixar. Então, assim, a segunda-feira de ressaca após o final de semana, e vocês tiraram aí 2 horas quase, né, para ficar conversando para morrer, companheiro. Eu nem bebi, mas fiquei com pena de quem bebeu pela ressaca. Mas obrigado aí, tá, pelo tempo. A gente manteve aí um público de mais de 85 pessoas o tempo todo, né? Fico muito feliz. Obrigado de verdade a contribuição de todo mundo aí que completou alguma informação que eu não tinha, que eu não sabia. Obrigado aí pela participação. Acho que é isso aí que agrega, né? Eu fiz uma live esses dias com o Jomel, só para terminar, tá? Fiz uma live esses dias com o Jomel, que é o professor lá de Manaus, e ele falou o seguinte, né, que quando a gente, que já foi uma outra colega dele que falou, né, quando a gente vai ter esses bate-papos, assim, a gente chega numa propriedade, a gente chega para dar uma palestra, a gente chega com 2 sacolas, né, 2 bolsas, né, uma a gente leva o conhecimento que a gente tem, e a outra a gente leva ela vazia, né, e quando a gente sai dessa palestra, sai dessa visita, enfim, a gente sai de qualquer troca de informação, a gente volta com a nossa bagagem de conhecimento maior e a bolsa vazia volta mais cheia ainda de informação, que é o que a gente escuta de vocês e que foi o que aconteceu aqui na prática, aqui com a participação de vocês, pontuando o que porventura tenha faltado. Tá, era o que eu tinha para falar. Obrigado de verdade mais uma vez. Obrigado a todo mundo aí do GES. Parabéns pela iniciativa. Sei o trabalho que dá juntar essa turma toda, emitir certificado para todo mundo, né? Eu acredito que é a melhor forma da gente usar o nosso tempo de distanciamento social da melhor forma, né? Através de troca de informação, e obrigado por terem tido essa iniciativa. Beleza? Parabéns aí a todo mundo do GES e a todo mundo que se dispôs a compartilhar um pouquinho aqui da nossa experiência de campo. É isso aí. É nós que agradecemos a sua disponibilidade, Emílio. E também ter repassado esse tão conhecimento, né? Que a gente sabe que o campo e as vivências que tem lá, né, sempre são de grande ajuda para quem está na graduação. Muito obrigado mesmo. Também quero agradecer a todo mundo que esteve, né, presente até o exato momento aqui. E sempre é uma troca de experiências, né? Isso. Verdade. Eu vou repassar. Kalina, você quer passar? Quero sim. Sempre quero. Sou Kalina, tudo jóia? Tudo jóia, Emílio. Grande Emílio. Muito obrigada mais uma vez, meu querido. Eu sei que você está passando por uma fase abençoada de resgate. Amém. Chuva de bênçãos aí para vocês. Amém. Depois eu mando umas fotos dela para a senhora. Por favor. Fique no aguardo. E eu queria agradecer a palestra e dizer que você é sempre muito solícito, muito querido e está sempre trazendo palestras dinâmicas e que elucidam mesmo. E esse teu aporte de trazer realmente a tua experiência do campo é fantástico, né? Então, muito obrigado mais uma vez e tudo de bom para você e aí para sua família, querida. Um beijo grande. Amém, professora. Obrigado, viu? Obrigado aí pelo trabalho que você faz com essa turma boa aí do Sertão de Sergipe. Parabéns, obrigado, parabéns pelo trabalho que você faz. Obrigado aí a todo mundo mais uma vez e estou à disposição, se quiser marcar outras conversas aqui, outros papos, vamos lá, que eu gosto de conversar, como vocês viram, né? Era para ser uma palestra de 40 slides, durar 1 hora, a gente ficou quase 2 conversando.
Mas foi bom demais. Obrigado, turma. Mas foi bom, foi bom. E o pessoal tá colocando aqui no chat, tá parabenizando. Tô vendo. Muito obrigado a todo mundo, tá? A pessoa que tá falando aqui. A Vocês Bruna, que fizeram a conversa ser boa. foi muito pouco tempo. Ia ser mais, né? Eu tô com fome, moleque. Tem que comer. Muito obrigada, Emílio. Muito obrigada Obrigado. a todos. Uma boa noite. Boa noite, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus. Obrigado, turma. Obrigado aí pelos parabéns, tá? Boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau.